Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de outubro, terça-feira. Hoje nós temos português e matemática. E nós vamos dar início à nossa aula de hoje, na graça de Deus, com português, ok? Então, nós vamos ler o texto, né? E depois nós vamos responder as questões A, B, C, D, E, que tem a ver com esse texto, ok? O título é Apesar das dificuldades, guineenses brincam nas ruas de terra. Quem escreveu, né, esse texto, tá? Que na verdade vocês vão ver uma reportagem, é a Mirella Dominique, ok? Vamos lá. Futebol é o esporte preferido da maioria das crianças. O português é a língua ensinada na escola e a garotada se diverte muito com pega-pega e amarelinha. Sabe de onde estamos falando? A resposta correta é Guiné-Bissau. Assim como o Brasil, o país africano é uma ex-colônia de Portugal. Na época da escravatura, muitos guineenses foram levados à força para o Brasil para trabalhar como escravos. Hoje, trabalham duro na reconstrução do país, que é independente desde 1973 e está classificado como o sexto mais pobre do mundo. É grande a lista de dificuldades de Guiné-Bissau. Faltam escolas e material escolar, água encanada e luz elétrica nas casas. Sem energia, ninguém assiste a TV, usa computador ou tem aparelho de som. Internet é para poucos. Já as crianças têm energia de sobra. Nas ruas de terra batida de Bissau, capital do país, brincam de cerca-cerca, como o pega-pega é conhecido. Também jogam malha, que é a amarelinha, e brincam de surumba-surumba. Os brinquedos são inventados com peças que encontram aqui e ali. Meninos se divertem empurrando pneus e criam carrinhos com qualquer roda. Então, essa é a história, né? Esse é o texto que nós vamos interpretar, ok? Se você não entendeu, leia mais algumas vezes, ok? Vamos lá. Letra A. A finalidade desse texto é: finalidade é para que ele serve ou para que ele serviu. Contar a história do Brasil? Foi contada a história do Brasil aqui? Informar sobre a vida das crianças guineenses? Falou bastante, né? Apesar das dificuldades, guineenses brincam nas ruas de terra, né? Explicar como viviam os escravos no Brasil? Falou disso? Instruir sobre o uso de brinquedos. Está instruindo, falando como que brinca, né? Dizendo dos perigos, né? Das oportunidades, de como eles são. Então, qual a finalidade desse texto lido? Ok? B. As crianças guineenses. A. São pobres e não gostam de brincar. Falou sobre isso lá? Elas não gostam de brincar ou elas gostam de brincar? B. Apesar de serem pobres, gostam de brincar. Têm computadores em casa. Adoram ver TV. Então, de acordo com o texto, qual dessas quatro aqui são verdadeiras? Ou qual das quatro é verdadeira? Só tem uma, né? C. A língua que as crianças guineenses aprendem na escola é africano, português, americano ou guineense. Então, no texto fala de qual é a língua que eles aprendem na escola. A frase que expressa a opinião de Mirella é... Então, a Mirella, né, foi aqui, fez esta reportagem, né, a Mirella Dominique. Opinião, pessoal, é aquilo que ela acha, né? A gente tem fato e opinião. O fato é aquilo que foi falado, independente dela achar ou não, é aquilo que acontece, né?
A opinião é aquilo que ela diz, que ela imagina, que ela percebe, né? Por exemplo, eu sempre dou exemplo na escola assim, digamos que o dia esteja chuvoso. Aí um diz assim, o dia está chuvoso. Isso é fato ou opinião? É fato, todo mundo está vendo que está chuvoso. Mesmo aqueles que não gostam de dias chuvosos, não podem negar que o dia está chuvoso. Aí vem um e fala assim, adoro dias chuvosos. Então, isso já é uma opinião. Por quê? Para aquela pessoa, o dia chuvoso é ótimo. A outra pessoa chega e fala assim, nossa, que coisa horrível o dia chuvoso, não gosto, né? Me sinto mal. Então, para outra pessoa, na opinião dela, o dia chuvoso não é legal. Então, a gente tem que prestar atenção que fato é aquilo que acontece independente de eu querer ou não, né? Independente da minha vontade, independente vamos dizer assim, do meu julgamento, se é bom ou ruim. Agora, a opinião é aquilo que eu acho a respeito do assunto. Eu posso gostar ou não, né? Eu tenho a minha opinião, o outro pode ou não concordar comigo, tá bem? Então, vamos lá. A frase que expressa a opinião de Mirela. Então, vamos lá. É grande a lista de dificuldades de Guiné-Bissau. Faltam escolas e material escolar. Então, veja bem. Falta escola, é verdade. Falta material escolar, é verdade. No texto ainda fala de outras coisas, né? De outras dificuldades. Então, isso é fato. Realmente, lá existem muitas dificuldades. Isso não é a opinião dela, né? A gente pode constatar lendo o texto que é fato. Os brinquedos são inventados com peças que encontram aqui e ali. Também é fato. A gente viu, né, lá, ó, falando aqui que os brinquedos são feitos, né? Fato também. Já as crianças têm energia de sobra. Olha só. Ela diz que as crianças têm energia de sobra. Pode ser que elas não tenham, mas a Mirela acha que as crianças têm muita energia, não é? Então, isso foi ela que disse. A gente não pode constatar isso no texto, somente porque ela falou. E aí tá, o país africano é uma ex-colônia de Portugal, então também a gente não pode duvidar, porque ele realmente é uma ex-colônia, tá? Então, a opinião da Mirela é que as crianças têm energia de sobra, ok? Letra E. Na frase, hoje trabalham duro na reconstrução do país. A palavra sublinhada refere-se a quem é que trabalha duro na reconstrução do país. Os escravos que trabalham duro, os guineenses, né, os habitantes de Guiné-Bissau, Portugal que trabalha duro, ou Brasil que trabalha duro na reconstrução do país, né? Então, qual desses 4 aqui? Quem é que trabalha duro? Olha lá. Diz assim, ó. Na época da escravatura, muitos guineenses foram levados à força para o Brasil para trabalhar como escravos. Hoje, trabalham duro na reconstrução do país. Quem é que trabalha duro hoje na reconstrução do país? Os guineenses, ok? Número 2. Indique a ideia que o advérbio destacado apresenta ao verbo de cada oração. Eu já falei para vocês que oração são frases que têm verbos. Puxa, como você está animado hoje! Então, quando você é animado? Quando você está animado? Quando da ideia, né? A resposta da ideia de quê? De tempo. Cada vez mais estou ficando cansado. Então, ó, cada vez mais e mais. Então, veja bem. Talvez eu vá à sua casa. Não tenho certeza, não. Pode ser, né? Talvez. Veja bem. Certamente você irá conseguir um emprego. Certamente, né? Então,
eu estou dando, né? Estou indicando, afirmando que você vai conseguir um emprego, tá? 3. Marque com um X a frase em que o advérbio é destacado da ideia de lugar. Não faça isso, Raul. Não. Negação. Como ele dança bem? Como que ele dança? Bem, é o modo com que ele dança. Felizmente, tudo terminou bem. Então, como tudo terminou? Né? Felizmente, tudo terminou bem. Felizmente, né? O gatinho está dentro de casa. Onde o gatinho está? Dentro de casa. Então, qual desses aqui, dessas frases, o advérbio, né, em negrito, dá a ideia de lugar? Nosso português é esse, e aí nós vamos para a matemática, que hoje a gente começa uma matéria nova, hein, pessoal? Divisores de um número. O que é dividir? Divisores é para dividir, né? E um número só vai ser divisor de outro se, quando eu fizer uma divisão, o resultado for exato, tá? Então, vamos ver. Divisores de um número são aqueles numerais pelos quais eu posso dividir o número pensado e não sobrará resto. Veja, pensemos no número 6. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar dividir o 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. 6 menos 6, nada. Deu exato. Então, olha só, o 1 é divisor do 6, porque 6 dividido por 1 dá uma continha, né? Exata. Ó, não sobra resto. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, 6 dividido por 2 deu exata, né? Ó, não sobrou resto. Então, 2 é divisor do 6, porque 6 dividido por 2 dá uma divisão exata. 6 dividido por 3. O 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, olha só. O 3 é divisor do 6, porque 6 dividido por 3 dá uma continha exata. 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 6 tira 4, 2. Olha lá, sobrou resto. Então, eu não posso dizer que 4 é divisor do 6, porque 6 dividido por 4 sobra resto. Para ser divisor, não pode sobrar resto, tá? 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 6 tira 5, 1. Então, o 5 não é divisor do 6, porque 6 dividido por 5 vai sobrar resto. E depois, 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Então, 6 é divisor do 6, porque 6 dividido por 6 vai dar uma divisão exata. Bom, pessoal, por que eu fiz por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6? Porque nenhum número é divisível por 0, tá? Se você está dividindo por 0, você não está dividindo. Então, a divisão por 0 é impossível. Então, toda vez que eu falar em divisores, eu posso começar do 1, do 0 nunca. E o último que eu vou tentar, o último número, é por ele mesmo, 6 por 6. Por quê? Ele é o maior divisor, né, desse número, ok? No caso do 6. Vamos dividir o número 6 sucessivas vezes e depois vamos ver onde é que não sobrou resto na divisão. Então, a gente viu que não sobrou resto quando eu dividi o 6 por 1, o 6 por 2, o 6 por 3 e o 6 por 6. Então, o que eu falo? Eu falo que os divisores do 6 são 1, 2, 3 e 6. O 4 e o 5 não são divisores do 6, porque sobrou resto quando eu tentei fazer a divisão, tá? Agora você, me diga se estes números abaixo são divisíveis pelos numerais da tabela. Para ter certeza, faça as divisões. Então, 365 é divisível por 1? Então, você vai fazer 365 dividido por 1. Se ao final não sobrar resto, é porque ele é. Então, você marca um X.
365 é divisível por 2? Você vai ter que fazer 365 dividido por 2. Faz a divisão inteira. Se sobrar resto, ele não é. Se não sobrar resto, ele é, tá? Vai tentar o 365 dividido por 3. Vai fazer 365 dividido por 4. 365 dividido por 5. Se não sobrar resto, é porque o 1, por exemplo, o 1 não vai sobrar resto. Então, o 1 é divisor de 365. 2. O 2 não vai ser, tá? Então, você está falando para vocês, que depois eu vou ensinar vocês a fazerem sem precisar fazer divisão, mas por hora vai precisar. Não, por 2 ele não vai ser. Então, você não marca X aqui. Por quê? Porque ele não é divisível, porque vai sobrar resto, tá? Por 3. Será que ele é por 3? Também não vai ser, tá? Então, você não vai marcar X. É por 4? Você vai tentar. Se for, você marca X. Se não for, você não marca nada. E é por 5? Vocês vão ver que vai ser por 5. Então, vocês vão tentar. 980 dividido por 1. Deu exata, você marca X, porque o 1 é divisor. O 2 é divisor? Faz a continha. Se sobrar resto, ele não é divisor. Se não sobrar, der exata, ele é divisor. O 3 é divisor de 980? O 4 é? E o 5? Isso vocês vão fazer com cada numeral desses aqui, ok? E aí, depois tem que deixar, tá, pessoal? As continhas direitinho, que a gente vai fazer isso aqui, mas já vai treinar também a divisão, muito importante, vocês sabem disso, né? Façam no verso da folha, tá bom? Porque quando for recolher o material, tá aí, direitinho pra tia Lúcia ver, tá bem? Bom, qualquer dúvida vocês me passam, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, não é difícil, mas tem que ter atenção. Tá ok? Olha só, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.